Boa noite. Boa noite. A gente vai começar em alguns minutinhos, só esperando para todo mundo entrar. Sabrina, você tem material de slide, né? Uma apresentação? Tenho. Legal. Eu já liberei aqui para você conseguir compartilhar, tá bom? Se quiser depois fazer um teste. Eu não coloquei você como anfitriã, eu coloquei só para você conseguir compartilhar. Legal, aqui já está funcionando. Tá. Então, acho que a gente já pode começar, né, Carl? Você acha melhor esperar mais um pouquinho? Acho que a gente pode, né, em respeito a quem foi pontual, né? Exato. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite. Eu sou Fernanda, vice-diretora do colégio. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Só de vocês estarem aqui já estarão fazendo diferença na vida dos filhos de vocês. A palestra de hoje é com o tema Internet, Nossos Filhos e Nossa Atenção, com a Sabrina Lacqua. Ela é psicóloga clínica da CLIA Psicologia e Educação, que é uma clínica que a gente tem parceria. E essa palestra ela faz parte da nossa Universidade da Família, que tem esse objetivo, né, de trazer assuntos, trazer temas, trazer discussões de mais dificuldade nessa nobre missão de educar os filhos. Então, essa palestra vocês podem participar, vamos fazer as perguntas via chat, eu vou mediando aqui com a Sabrina, e dependendo da pergunta e do tempo que a gente tiver, a gente abre para poder conversar. Ok? Você quer falar alguma coisa, Cá? Não, só agradecer também a Sabrina pela participação, né, por aceitar o convite e vir conversar conosco sobre um tema que vem nos afligindo, não só, acho que nos nossos lares, né, enquanto mãe, mas também dentro dos espaços escolares, enquanto educadora, o quanto nós sabemos que a tecnologia ela veio para agregar valores, mas o que está faltando é conhecimento, né, em relação à ferramenta. Eles têm informação, mas eles não transformaram essa informação em conhecimento, e hoje a gente está vivendo uma situação complicada em relação ao uso do celular de forma indevida, os perigos que a rede social, né, esse mundo virtual, que eles acabam confundindo como o mundo real, ele está muito presente dentro do ambiente escolar e trazendo alguns malefícios para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Depois de várias tentativas de orientação junto a eles, junto à família, conversando com a Vanessa, surgiu a ideia de estarmos conversando dessa forma com uma profissional que pudesse nos ajudar aí nessa questão da formação. Então, muito obrigada pela presença, aos professores que estão com a gente, às famílias que estão nesse momento. Vai ser um encontro produtivo, tenho certeza. Acho que é um tema super atual. Como a Karina falou, né? A gente não está conseguindo, talvez, não a gente, né? Mas o mundo inteiro fazer a ponte, né? Conseguir abstrair, trazer para uma normalidade, para um dia a dia, para algo saudável, algo que a gente consiga colher bons frutos, né? Então, acho que montei a palestra no intuito, assim, de a gente refletir sobre o uso, né, da internet que a gente adulto tem e pensar no mundo das crianças e o que isso afeta, né, e as mudanças que a gente está tendo que se adaptar, porque quando a gente era criança não tinha, né, não tinha internet, a gente tinha apenas, nem sei se apenas, né, mas a gente tinha televisão e às vezes TV a cabo, né? Então, muita coisa mudou e a gente está tendo que aprender sobre isso. Então, sou Sabrina, sou psicóloga clínica, atendo
Estava até aqui fazendo as contas desde 2009, 2008, então aí quase uns 15 anos de atendimento. Eu atendo tanto crianças, adolescentes e adultos. A minha especialidade, o meu mestrado é em psicologia da criança e do adolescente, focado bastante nas questões de aprendizagem e os transtornos e as dificuldades de aprendizagem. Fiz também, depois do mestrado, especialização em neuropsicologia, que é uma área, né, que complementa aí o meu estudo de mestrado, é uma área mais atual. Então, eu venho caminhando aí por esse percurso, mas trabalho basicamente no consultório. E essa é algo que cada vez mais eu venho discutindo, né, com os pais nas orientações, sempre que eu faço atendimento de criança, a gente acaba fazendo orientações para os pais. E pós-pandemia, eu acho que muita coisa mudou, talvez até algum controle que a gente conseguia ter antigamente, antes da pandemia, né? Sobre o uso de telas, com a pandemia e a necessidade do ensino à distância, e mesmo, né, pais trabalhando, criança em casa, esse uso ficou um pouco fora aí do controle, e a gente está precisando repensar sobre isso. Então, eu montei a palestra pensando em algumas questões. Podem fazer perguntas, me interromper e a gente vai conversando. Eu gosto de pensar, às vezes a gente leva, né, uma problemática para o consultório, por que o meu filho faz isso, eu não entendo, e eu gosto sempre de lembrar os pais que os filhos são uma imagem mais ou menos daquilo que a gente mostra, né? A nossa aprendizagem, ela ocorre por imitação, inicialmente, né? A aprendizagem mais primitiva, ela ocorre por imitação. Se a gente for pensar num bebê, ele aprende a falar porque ele vai tentando imitar o movimento da boca que ele vai vendo, né, dos pais e das pessoas que estão ao redor dele. Daí ele começa aquele balbucio, então ele começa o movimento da boca, depois começa a sair um som e ele continua treinando e imitando, e daí começa a sair algumas vogais e ele começa a falar, né? Uma criança que não tem aí nenhuma questão que vai dificultar essa aprendizagem da fala, ela aprende a falar porque ela começa a imitar os pais, né? Como que é o andar, né? A criança está lá, ainda um bebezinho, a gente começa a colocá-la no chão, ela consegue, né? Depois de um tempo, consegue ficar durinha, depois ela vai engatinhar, depois ela vai, né? Vendo a gente sempre em pé, vai tentar ficar em pé, e assim ela vai, né? Até que ela consegue dar um passinho, dar 2 passinhos. Então, a gente aprende muito por imitação. E daí eu sempre faço essa pergunta, o que a gente está mostrando para os nossos filhos? Às vezes, sem perceber, a gente acaba refletindo coisas neles que a gente não necessariamente quer para eles, né? Então, às vezes os pais vêm falar comigo e eu devolvo, né? Assim, meu filho tá almoçando com a gente e está com o celular. Mas você também está no celular nas horas das refeições? Quando você está num jantar de família, você senta, você conversa com os filhos, você olha na cara deles, você pergunta como foi o dia, ou você também está no celular? Que isso é algo que a gente também tem que observar um pouco, né, do nosso comportamento. Hoje em dia não são só as crianças que estão fazendo um uso exacerbado das telas, mas nós, adultos, também, né? A gente está sempre tendo que olhar uma mensagem, tendo que ver alguma coisa. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu queria que a gente refletisse nessa conversa é sobre o uso que a gente faz das telas e das mídias sociais. E pensando nisso, né, de que a gente aprende, né, por imitação, que a gente vai imitando aquilo que a gente vai vendo dos nossos pais, eu queria que a gente pensasse como que andam as nossas relações familiares, como que anda o dia a dia de vocês, né? Quando vocês acordam, como que é esse bom dia, né? Eu sei que de manhã é uma loucura, né? Para tomar banho, quem for tomar banho de manhã, mas
trocar as crianças, dar o café da manhã, pegar a mochila, colocar no carro, levar para a escola, ou ir para a perua, mas assim, como que é essa rotina, né? Como que estão as trocas? Como é que é quando você busca o seu filho na escola, ou quando você chega em casa, mesmo que não tenha sido você, né, que buscou o seu filho? Vocês conversam? Você sabe como foi o dia do seu filho? O seu filho sabe como foi o seu dia? Né, eu queria que vocês pensassem um pouco, né, sobre como está essa interação. Que muitas vezes a gente está tão ocupado, né, no nossa dinâmica, no nosso problema, nas coisas que a gente tem que entregar para o trabalho, que às vezes a gente acaba esquecendo de olhar, né? Então, por isso que eu faço aí essas perguntinhas básicas, né? Você brincou com seu filho hoje? Quais foram as conversas, né, no caminho da escola? Vocês tiveram alguma refeição juntos? E como é que foi, né? Vocês conseguiram conversar, né? O seu filho sabe o que aconteceu no seu dia, você sabe o que aconteceu no dia dele. Muitas vezes eu vejo pais que levam um pouco do seu dia a dia para os filhos, ou porque tem, né, um dia a dia estressante, não quer passar aquilo para a criança, ou porque, né, está com a cabeça cheia, está focado ali só no filho, mas é importante também, né, já que a gente aprende por imitação, peraí que deu um problema na minha cadeira. Acho que agora foi. Já que a gente aprende por imitação, se a gente for pensar nas emoções, as crianças também aprendem, né, as emoções a partir daquilo que elas vão vivenciando e daquilo que os pais vão denominando, né? Qual é o problema da gente falar que a gente não teve um dia tão bom, que a gente está preocupado com alguma coisa no trabalho, ou que a gente teve um dia muito bom? Eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? E eu costumo falar que a educação ela acontece no nosso dia a dia, né? Hoje é uma grande discussão aí, né? Entre escola e família, né? O que é da escola, o que é de casa, mas a educação ela acontece no nosso dia a dia, né? Ela é permeada pelas relações familiares, pela rotina, pelos valores, pelas conversas, pelas discussões, pelas brigas também, pelos momentos de felicidade e os momentos de tristeza. Então, né, a educação ela acontece, no meu ponto de vista, tanto na escola, que é onde geralmente a criança passa a maior parte do tempo, como em casa também. Então, as vivências familiares moldam o nosso ser e como nos colocamos nas relações sociais e interpessoais. E daí, né, eu falei da pandemia, que, né, deu uns 180 graus aí na nossa vida, 270, né? Talvez tenha sido mais do que 180, mas antes mesmo, né, da pandemia chegar, a nossa vida já estava, né, bem diferente, né? A gente tem hoje em dia uma rotina de trabalho que muitas vezes é mais de 8 horas. Eu não sei como é em Piracicaba, eu imagino que o translado, né, casa-trabalho, seja um pouco menos complicado do que em São Paulo, a questão de trânsito, né? Mas em São Paulo, geralmente, você vai colocar aí 1 hora para ir, 40 minutos, às vezes 40, 1 hora para voltar. Então, assim, são 2 horas do seu dia que você passa no trânsito. Nem todo mundo consegue trabalhar só às 8 horas, às vezes trabalha mais. As crianças, né? O período integral da escola, se a gente for pensar a escola integral de origem, ela é das 8 às 3. Muitas vezes no Brasil, o período integral é das 8 às 6. Aqui em São Paulo, das 8 às 7, né? Que o pai tem que sair do trabalho para pegar o filho, às vezes é das 7 às 7, né? Não é nem 8, é 7, né? Aqui. Então, assim, a gente já vive um mundo diferente, né? Um mundo que a gente passa muito tempo fora, muito tempo longe da família, e a gente ainda tem, né, as mídias, os tablets, as mídias sociais, a internet. Então, tem muita coisa em mudança e em transformação que a gente precisa olhar, eu acho que com mais cuidado para essas relações, porque a gente tem menos tempo. E muitas vezes, quando a gente está em um âmbito familiar, a gente está focado e olhando para outros lados. E daí a gente pode pensar, né, que
o excesso de estímulos, né? Que nem eu falei, né? Na minha infância, tinha a televisão em casa, televisão normal, não tinha TV a cabo, eu acho que televisão a cabo eu fui ter na adolescência, mas, né, eu tinha lá a televisão, que eu tinha que dividir os programas que eu ia ver com os meus irmãos durante o dia, e de noite, provavelmente, meu pai e minha mãe iam querer ver novela ou algo assim. Então, né, tinha lá os programas que a gente tinha que dividir, tinha o comercial, que não tinha nada que fazer, você tinha que esperar o comercial. Se eu estivesse vendo qualquer série e eu, porventura, não visse um episódio, eu só ia saber na outra semana o que aconteceu e eu também não ia ter a oportunidade de rever aquele episódio, a não ser quando a emissora passasse a repetir aquela série, né, ou a novela. E hoje, se a gente for parar para pensar, muitas vezes uma criança não termina nem de ver algo que ela começou, porque ela começa a ver um desenho, um vídeo, e daí ela não gosta tanto, ela já passa para o próximo, ou ela está vendo, ela está gostando, mas ela está lá no YouTube, ela está vendo aqueles dos ladinhos e alguma coisa chama atenção, e ela já vai, e ela já vai, e ela já vai. Então, assim, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande e isso não é necessariamente positivo, né? Às vezes a gente pensa assim, a gente tem que estimular muito bem os nossos filhos, quanto mais a gente estimular, mais inteligência a gente vai estar trabalhando, mas não necessariamente, porque esse estímulo visual que tem, né, nas mídias e nas telas, vamos assim dizer, não é um estímulo que necessariamente trabalha a criatividade, que é um ponto que a gente vai abordar aqui. Né? Então, eu coloco que esse excesso de estímulo, muitas vezes, é o que está matando aí a convivência da família, né? E essa relação interpessoal. Muitos jovens, hoje em dia, adolescência é um momento da vida que a gente precisa do grupo, né, dessa identidade, né, do outro para se encaixar, e que a gente começa a sair para o mundo, e que a gente anda em bando, e que a gente, né, começa a se interessar por pessoas e ter curiosidade, começa a se relacionar. E eu vejo muitos jovens hoje apenas se relacionando com pessoas virtualmente, né? Então, conversam com amigos só pelo celular, conhecem gente só pelo celular, né? Que graça tem nisso, né? Para mim, que não sou dessa geração, não tem muita graça, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Alguns estudos mostram, né, que a gente está tendo uma geração de pessoas tristes, né? Alguns pesquisadores acreditam que essa é uma geração de pessoas tristes e depressivas. Precisamos ensinar nossas crianças a fazerem pausas e contemplar o belo. Essa geração precisa de muito para sentir prazer. Viciamos nossos filhos a receber muitos estímulos para sentir prazer. O resultado, né, são intolerantes e a superficialidade na relação. E o índice de suicídio, tanto na infância quanto na adolescência, vem aumentando, né? Então, a gente tem, né, que nem eu falei, eu via lá novela, o seriado, se eu perdesse, eu só ia poder rever se repetisse, ou só ia saber do que aconteceu tentando, né, decifrar pelo episódio seguinte. Hoje em dia, não, né? A gente recebe um monte de informação, um monte de estímulo, e a gente fica meio que viciado no novo, né? Parece que precisa ter sempre alguma coisa nova, alguma coisa constante, alguma coisa em movimento. A gente precisa fazer aí um break, né, e tentar trabalhar com que essas crianças e esses jovens contemplem, né, as coisas simples, um momento em família, uma brincadeira, um jogo que a gente jogue, né, tentar trabalhar aí questões para tirar um pouco essa superestimulação que a gente está vivendo, né? Então, a família é aquela que a gente chama, né, é responsável por aquilo que a gente chama de socialização primária. É no âmbito familiar que a gente começa a trabalhar a relação do outro, a relação de espera, né, a relação de ter, de receber, né, de agradar e de dar.
e aonde também começam as questões das regras, né, da convivência familiar, por isso que a família é tão importante. É aí que começa, e é a partir da família que as crianças têm a possibilidade de transportar isso para os outros meios, né? E o segundo meio é a escola, a socialização com criança e com professores. Pensando, né, funilando agora e indo mais para o tema, eu li uma pesquisa, quando eu estava pesquisando para montar a palestra, que as crianças passam, em média, 3 horas por dia online. Eu achei esse número assustador, porque eu acho que é muito tempo. E uma vez conversando com uma paciente adolescente minha, faz tempo isso, antes da pandemia, o celular hoje em dia mostra, né, o quanto tempo a gente usou, quanto tempo que a gente ficou em cada aplicativo, e eu não lembro se o meu tinha dado 3 horas, 2 horas, a média diária, e eu tinha ficado meio assustada. Ela falou: nossa, você acha isso muito, Sabrina? O meu é 5 horas, 6 horas, eu não vou recordar. Assim, ela estudava, ela ia para a escola, ela fazia lição, né? Ela era uma boa aluna, não tinha questões em relação a isso, mas ela passava, sei lá, 5 horas, 6 horas do dia dela nas mídias sociais, na tela, escrevendo para os amigos, conversando, vendo coisas. Eu acho esse número assustador. E daí, parando para pensar, eu queria que vocês fizessem o exercício de pensar o que vocês fazem em 3 horas no dia. O que a gente faz em 3 horas, né? E depois, não precisa me responder, se alguém quiser responder, pode responder assim. No que a gente gasta as nossas horas no celular? Eu, Sabrina, sou a campeã de falar assim, eu tô com sono, vou deitar, e daí eu pego o celular, e daí eu começo a ver uma coisa, e daí eu vejo outra, e daí já passou, sei lá, 1 hora, e daí a hora que eu desligo, e daí a hora que eu vou dormir, o sono foi embora, né? Porque a luz do celular estimula. Então, a gente vai fazendo coisas que a gente nem percebe, né, que está fazendo, e o tempo que a gente está gastando. Vocês sabem, essas horas que vocês passam, né, nas telas, não vou falar aí exclusivamente de celular, vocês sabem aonde que vocês gastam? Né? Se a gente for olhar no celular, o que eles vão falar? Né? Eu, Sabrina, é no Teams, é no WhatsApp, é no Instagram e no Google, né? Procurando coisas. O meu são esses, eu não vou saber exatamente as horas, o tempo que eu passo em cada um, né? Se me perguntarem, Sabrina, o que você viu no Instagram? Eu falo, vi um monte de besteira. Nada que vai agregar aí de valor na minha vida. Teams e WhatsApp geralmente é de trabalho. Então, assim, eu queria que vocês fizessem esse exercício de pensar aonde que o tempo de vocês está indo, né? No uso do celular, para daí a gente também pensar no dos filhos, né? E daí eu falo que geralmente a gente começa com uma coisa simples, e daí a gente vai para outra, e vai para outra, e, né? E assim o tempo passa. E se com a gente, assim, que nem eu falei, eu, Sabrina, sou a rainha de falar que estou com sono, de deitar na cama, pegar lá meu celular e começar a ver algum vídeo no Instagram, alguns stories, e vou para outro e vou para outro. Eu sei quantas horas eu preciso dormir, eu sei que se passar de tal horário eu não vou estar bem no dia seguinte. Ainda assim, muitas vezes eu, né, vou deitar, já é quase meia-noite, 11h30, e eu sei de tudo isso e ainda assim, às vezes eu faço. E eu, Sabrina, já sou uma adulta, e essa parte aí de controle inibitório que eu coloquei está bem estabelecida, né? Controle inibitório é uma função executiva que a gente tem, ela é uma função cognitiva que faz parte aí das funções executivas, que é como se fosse o guarda-chuva de todo o nosso funcionamento cognitivo. E controle inibitório é algo importantíssimo, que é aquilo que faz a gente brecar uma ação, né? Eu sei que eu não devo fazer aquilo e é aquilo que breca, tanto de fala quanto de comportamento.
E os estudos mostram, né, que essa parte aí de função executiva, essa parte do funcionamento cognitivo, ela está centrada no nosso lobo frontal, a parte aqui da frente do cérebro, que é a última parte que tem a maturação completa aí no desenvolvimento. A gente nasce com o nosso lobo frontal direitinho, mas a maturação das sinapses e do desenvolvimento dele ocorrem no início da vida adulta, então mais ou menos aí por volta dos 20, 21 anos. Então, crianças e adolescentes, essa função já não funciona muito bem, não é tão desenvolvida quanto a nossa. Por isso que a gente tem que ir ensinando e dando as regras e dando o caminho das pedras para as crianças. Se a gente superestimula ele com algo que é difícil de parar, né? E vai mais um, 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 controle inibitório é uma coisa que essa criança vai ter muita dificuldade de exercer, de maturar. E daí a gente tem um nome que todos vocês já ouviram, que é TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, que está relacionado não necessariamente só com atenção, mas principalmente com as funções executivas, principalmente controle inibitório. Então, indiretamente, eu acho que sem perceber, a gente vem contribuindo para que as questões comportamentais se aflorem, percam um certo controle, e daí a relação vai ficando mais difícil, a aprendizagem, consequentemente, vai ficando mais difícil, e a dinâmica familiar também. Por isso que é importante a gente pensar, eu acho, sobre esse tempo, né? E daí eu perguntei o que vocês veem nessas 3 horas, e eu queria que vocês pensassem o que os seus filhos veem nessas 3 horas. Vocês têm controle do que passa no tablet, no celular, no que eles estão vendo? Alguém ficar sentado do lado vendo? Que às vezes a criança começa vendo um desenho da Disney, né, do Mickey. Mas aí depois do Mickey vem o desenho, não vou lembrar, né, mas vai numa escalonagem, né, que a gente perde o controle e a criança passa a ter acesso a conteúdos não necessariamente que são para a idade dela. E isso é uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção. Eu acho que principalmente hoje, a mídia social que mais me preocupa e é a mídia que mais os jovens utilizam, a gente vai falar aí um pouquinho para frente, né? Então, o termo mídia social é para descrever sites, softwares, ferramentas online, móveis que permitem que as pessoas interajam entre si, compartilhando informações, opiniões, conhecimentos e interesses. A mídia social torna mais fácil para as pessoas ouvirem, interagirem e colaborarem umas com as outras. Nos últimos 4 a 5 anos, as redes sociais tornaram-se parte importante da vida dos jovens, o que significa que não tem mais como a gente tirar isso deles, mas a gente precisa exercer aí algum controle, né? Então, as mídias são mais facilmente, nas mídias, né? Eles são mais facilmente capazes de se expressar e de explorar a sua identidade, eles podem socializar com os amigos, eles gostam de estar informados e atualizados sobre as últimas notícias sobre os seus amigos, parentes, grupos e colegas. Também é um meio de dividir aí as tarefas escolares, um escreve para o outro, passa para o outro o que tem que fazer. Podem dar e receber apoio emocional, e isso ajuda a aprender, né, sobre um ambiente informal. E é também um caminho aí de procura de interesses alternativos, né? A criança gosta de uma coisa específica, ela consegue, né, ir procurando, encontrando pessoas que também gostam de interesses específicos, né? Então, como proteger seu filho enquanto eles usam as mídias sociais?
Certifique-se de que seu filho nunca forneça informações pessoais, como nome, idade ou detalhes da escola, a alguém que não conheça e explique os motivos. Eu acho que a gente tem que ter um diálogo muito aberto com os nossos filhos. Se a gente quer que eles não façam isso, a gente também precisa estar preocupado de não fazer isso, né? De não tirar foto com uniforme, com detalhes, né, de frente ao prédio, da onde a gente mora, tudo para tentar preservar um pouco mais. Certifique-se de que seu filho escolheu um nome de tela que não possa ser facilmente vinculado a ele. É claro que na adolescência isso é mais difícil, né? Mas enquanto ele ainda é aí uma criança, não colocar necessariamente, né, Sabrina Lacqua, mas alguma outra coisa que só quem é realmente amigo dele vai conseguir achar. Certifique de que seu filho saiba que não deve fazer upload de fotos sem a sua permissão, explique, né? Os pais devem realizar uma pesquisa na web do nome dos filhos em intervalos regulares para garantir que as configurações de privacidade permaneçam em vigor e que seu filho não estejam encontrados por estranhos. Então, às vezes a gente, né, faz ali todo o setting para que só os amigos possam ver, mas a gente vai mexendo no celular e às vezes muda isso, então é importante de tempos em tempos tá digitando o nome dos filhos para ver o que acontece, né? Tem aí algumas ferramentas do Google, que é o Google Alerta, que pode fazer isso para a gente de tempos em tempos. Né? E daí as regras simples. Eu penso, né, que a gente só pode ter amigo online que é um amigo do mundo real. Ajustar as configurações, né, para somente amigos, proteger a reputação do filho, explicando, né, que aquilo que ele publica é visto e fica gravado, né? Então, para ele pensar sobre aquilo que ele publica, sobre aquilo que ele fala, né? O que pode parecer engraçado hoje, daqui a alguns anos pode não ser mais. O mesmo vale para a gente, né? A gente publica muitas coisas dos nossos bebês, dos nossos filhinhos. Não sei como vai ser quando eles virem, né, o vídeo lá atrás de quando eles estavam aprendendo a andar e caíram e se machucaram, né? Então, algo para a gente pensar. E, assim, eu acho que a mídia social tem um lado muito positivo e tem um lado negativo, e daí cabe aqui o meu papel falar um pouco sobre ele. Tem alguns estudos falando aí sobre o adoecimento mental e as mídias sociais, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa conversar em casa e ter um diálogo aberto. Nas mídias sociais, a vida do outro, a grama do vizinho é sempre mais verde em qualquer relação. E nas mídias sociais parece que é difícil a gente ter um controle sobre essa grama tão verdinha, porque a gente só posta aquilo que a gente quer, aquilo que dá certo e aquilo que é bonito. E parece, né, que o do outro é sempre perfeito, né? As mídias sociais têm essa coisa de perfeição, principalmente os influencers, né? Os blogueiros, influencers digitais, esqueci aí agora o nome, que antigamente eram as atrizes da Globo, as atrizes de cinema, os cantores, os modelos, né? Que a gente achava que tinha aí uma vida perfeita, que saía nas revistas, nas caras, né? E que de tempos em tempos a gente descobria aí alguma coisa da vida deles. Hoje em dia tem, né, esses blogueiros que têm tudo na internet, que ganham presentes, que viajam o mundo, que têm uma vida perfeita, e daí a gente vai consumindo isso, né? E vai passando a achar, né, que a nossa vida não é tão boa, que ela não é tão perfeita, que ela não é tão bonita, que ela não é, né, essa coisa de ter, né, e de ter, né? Acho que esse é o adjetivo que eu acho que melhor se enquadra no mundo de hoje. Então, é uma coisa que a gente precisa conversar bastante, tentar mostrar aí que a realidade é um pouco diferente daquilo que é mostrado.
um outro ponto aí do uso, né, de telas, que não é necessariamente uma mídia social, mas que é mais um canal de streaming, um pouco diferente de Netflix, é o YouTube, que tem uma diversidade de conteúdos, né, que vão dos conteúdos educativos aos violentos. Eu tenho pacientes que às vezes têm dificuldade de aprender alguma coisa na escola, alguma coisa de matemática, de física, e que digita aí no YouTube e assiste uma aula de algum professor que explica de uma maneira diferente, que faz sentido para aquele aluno e que ele, né, se motiva e vai estudar. Tenho também os que não querem ler os livros que a gente precisa ler para o vestibular. Antigamente a gente achava algum resumo. Hoje em dia a gente não precisa nem ler o resumo, a gente encontra aí no canal do YouTube alguém que vai falar dos livros do vestibular e dar o resumo. Então, assim, tem tanto coisas positivas quanto a gente tem vídeos violentos, vídeos que instigam aí agressividade, violência. Então, eu acho que é algo aí, o YouTube é algo que a gente tem que estar bastante atento, principalmente porque um vídeo vai linkando ao outro, e eu já ouvi relatos de pais que, mesmo proibindo determinados conteúdos, às vezes aparece no tablet do filho, onde ele está vendo, né? Então, é possível verificar, né, se é possível restringir os conteúdos ou se existem ferramentas que possam fazer isso, mas eu sempre acho que a gente precisa ver quais vídeos, né, eles estão vendo. E não sei se dá para fazer isso sempre, mas, de preferência, sempre no final do dia, tentar ver aí quais foram os vídeos que eles viram. Muitas vezes é a partir daí que a gente consegue descobrir interesses ou coisas que estão acontecendo na vida do nosso filho, do jovem, que a gente nem imagina. Outro ponto, né, que a gente precisa levar em consideração são os jogos online. Na pandemia, eu percebi muitos pacientes meus que no jogo online começaram a conversar e socializar com os amigos da escola, então marcava ali o encontro naquele jogo e a partir do jogo ia jogando, ia conversando. E isso, né, está se perpetuando. Então, eu não acho que tem como a gente tirar os jogos online da vida deles, até porque é um meio, né, de interação. Mas eu acho que é algo que a gente precisa ficar atento, porque a idade média de um jogador é de 32 anos e 52% são do sexo masculino, né? Então, os nossos filhos podem estar jogando e conversando com seus amigos da escola, como eles podem estar conversando com um homem de 30, de 40, de 20, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ficar super atento no mundo que a gente vive hoje, né? Então, de preferência, tentar fazer com que eles joguem apenas com os amigos, com quem eles conheçam. E daí, falando do TikTok, que para mim hoje é a mídia que eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, e eu vou explicar por quê. Recentemente eu estava no final de semana na praia com uma família que tinha uma menininha, talvez de 6, 7 anos, estava chovendo, a gente estava lá num churrasco conversando, a menininha sentou do meu lado e ela ficou com o celular e ela começava a ver um vídeo e ela passava o vídeo e às vezes quando ela gostava ela ficava um tempinho, daí o vídeo acabava, daí começava outro, se ela gostava ela ficava, senão ela passava e passava e passava. E lá ela deve ter ficado comigo ali do meu lado uns 40 minutos, 1 hora, e eu não sei quantos vídeos ela viu, porque são vídeos de 30 segundos, 15 segundos, não recordo aí o tempo exato, mas é muita informação e isso, né, que eu falei, começa, não gosto, já mudo, daí já vai para outro. Se eu gosto, é algo que tem uma curta duração de tempo. Se eu perguntasse para ela, no final desse tempo que ela ficou no celular, Camila,
qual vídeo você mais gostou? Duvido que ela conseguiria me dizer, porque nada ficou retido. O que a gente consegue reter de uma informação que chega por 30 segundos? Nada. Que informação que é passada em 30 segundos? Também não sei. Acorda, Pedrinho, né? Tem um acorda, Pedrinho. Ah, acorda, Pedrinho. Então, para nossa formação cerebral, uma menina assim, de uma idade de 6, 7 anos, né? Tá formando aí várias sinapses nesse cérebro, várias questões. Eu fico preocupada com o tipo de pensamento, qual que é a linearidade que o pensamento dela vai conseguir trabalhar, porque está tudo vindo, né? De 30 em 15 segundos. Como que a gente constrói, né? Pensando aí nos professores, que a gente tem que construir, né? Linearidade, respostas completas, ou que pelo menos tenham começo, meio e fim. Como que a gente constrói isso, né? Se a gente está vendo, né, várias informações que vão chegando de 15, 20 segundos, mas de várias coisas diversas, como que a gente concatena tudo? Não sei. Que nem eu falei, eu deito na cama e vejo lá os stories do Instagram. Ali também são videozinhos, né, de 30 segundos, mas as pessoas estão contando alguma história. Então, geralmente tem começo, meio e fim, né? E depois vai para uma outra história, depois vai para uma outra história, né? São alguns compilados, né, de segundos. No TikTok, eu ainda não consegui ver o que você cria, né? O que você condensa de tudo isso que é passado, né, para as crianças. E isso é algo que me preocupa, por aquilo que eu falei, né, do nosso cérebro nessa idade. A parte frontal dele ainda está em formação, muito estímulo, isso é um gatilho para déficit atencional, para estresse e também para aumento de sintomas emocionais, além de uma sexualização precoce. Todas essas dancinhas que muitas vezes a gente acha bonitinho, a gente está possibilitando uma sexualização. Não sei se é essa do Pedrinho, mas que dá uma chacoalhadinha assim no quadril. Toda vez que uma criança faz isso e começa a fazer isso com frequência, a gente está antecipando algo que é para acontecer lá na frente. Então, eu pensaria com cuidado sobre o TikTok, e eu sei que ele é o que as crianças mais gostam hoje em dia, mas a gente precisa pensar sobre o tempo. Eu não estou falando que não possa ver, mas o tempo que ela vai ficar no TikTok. Outro dia eu ouvi de uma mãe, minha filha ficou 40 minutos. Eu pensei assim, vamos fazer a conta, 40 minutos? Quantos videozinhos são? É uma infinidade de vídeo para uma criança, acho que de 6 anos era. Não, ela já tinha 8, mas ela estava com várias dificuldades aí escolares. Será que 40 minutos para essa menina não é muito tempo? Eu acredito que sim. Então, eu acho que a gente precisa ter aí um cuidado, né? Então, falei dos aspectos negativos, mas acho que tem aspectos positivos, né? Que pode incluir que as pessoas, né? Incluir pessoas de diferentes interesses, né? Em algo em comum. Às vezes a criança pode aprender um novo hobby, às vezes ela vê um vídeo de algo que ela gosta e ela se interessa, e a partir disso, né? Ela vai procurar aquilo. Muitas vezes, né, promove aí negócios e é um meio de trabalho. Dá também para a gente compartilhar conteúdo lúdico, divertido ou educativo, basta a gente saber, né, aonde procurar, e também pode estabelecer aí um senso de identidade. Então, assim, o conteúdo do TikTok, ele pode ser positivo, mas eu acho que para ser positivo a gente precisa estabelecer os limites de um uso saudável, e para isso a gente precisa pensar em cada criança, em cada família, né? Nas dificuldades e nas qualidades que essa criança tem.
E daí eu acho que a parte mais difícil que a gente precisa estabelecer limites. E eu sei no consultório que hoje em dia isso é uma grande dificuldade na maioria dos pais, né? De falar o não e de falar, né, o sim, né? O sim é o quanto que pode usar, em que momentos que pode usar e seguir ali firme e forte. Então, acho que a gente precisa pensar nos limites. E daí, pensando nos limites, eu acho que a gente pode pensar aí em 5 estratégias, mas primeiro fazer esse exercício com a gente. Vocês conseguem se desconectar do celular? Ficar, se for um final de semana, para um lugar que não tem, né, que a internet não funciona muito bem, como que vocês ficam? Vocês ficam buscando lá, subir no topo da montanha para ver se acha a internet, ou vocês conseguem? Qual é de quanto em quanto tempo que vocês entram nas mídias sociais para ver se mudou alguma coisa, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente olhar para a gente e ver se a gente consegue se desconectar, e se a gente não está conseguindo se desconectar, fazer a pergunta do porquê. Daí o segundo ponto é delimitar. Definir limites de tempo que a gente vai usar o nosso celular. Os aplicativos, hoje em dia, a gente pode definir, né? Instagram vai ser 1 hora, YouTube 15 minutos, o Google pode ser 4 horas, enfim, o e-mail, a gente consegue definir, e à medida que vai se aproximando do tempo, o celular avisa a gente, né? Ó, você está chegando no seu limite de tempo. Então, eu acho que é importante, a gente não precisa aplicar isso para a gente, né? De colocar aí os aplicativos com o tempo certo, mas é importante a gente delimitar o nosso tempo, quanto que a gente vai usar daquela ferramenta, né? Então, qual é a quantidade razoável de tempo para gastar nas mídias sociais todos os dias? 2 horas, 1 hora, 30 minutos, né? Eu queria que vocês fizessem esse exercício. E, obviamente, depois que define esse tempo, se vocês conseguem, né, cumprir esse tempo, ou se vocês ficam mais. E daí o terceiro ponto é a gente fazer uma limpeza. Aquilo que eu falei, né, de que a vida, né, a grama do vizinho, hoje em dia, ela é muito mais verde do que era antigamente, né? A gente consegue fazer essas limpezas daquilo que a gente viu e que não nos fez bem? A gente consegue tirar, né, pessoas que a gente não está gostando dos posts, ou que quando a gente vê alguma coisa, mexe com a gente acha que a gente não é tão bonito, tão legal, tão divertido? Vocês já refletiram o que te faz seguir alguém? Né? Por que você começa a seguir alguém sem ser sem ser seu conhecido? E como que é, né, o seu feed? Como que é aquela página inicial da mídia social? Então, eu acho que esse é um passo importantíssimo, porque às vezes a gente exige coisa dos nossos filhos que nem a gente faz ou tem controle. O quarto ponto é, a gente está criando relações positivas? Como que são as nossas interações? O que a gente escreve? Com quem que a gente interage? O que a gente faz quando a gente vê alguém que a gente gosta, que, né, tá tendo aí uma interação não tão legal com outra pessoa? A gente está criando elos positivos, ou a gente está tendo uma verborragia, que é, né, algo que está acontecendo aí no momento, que a gente sai xingando todo mundo que pensa diferente da gente? Esse é um outro ponto para a gente pensar. E, por último, né, a gente tem uma comunicação clara e objetiva, e isso eu acho que é algo para a gente pensar não só nas mídias sociais, mas na nossa vida real. Comunicação é um grande problema. Aquilo que a gente fala não é necessariamente como o outro vai entender, porque ele vai ter que interpretar aquilo que eu estou dizendo.
quanto mais clara e objetiva eu sou, menos nuances a pessoa vai poder ter, né? E, obviamente, que a fala, a gente consegue passar isso com mais clareza, porque a gente tem entonação, e na escrita isso é mais difícil, por isso que muitas vezes a gente escreve alguma coisa e o outro está achando que é uma indireta, ou que é para ele, né? Ou que você tá bravo, né? Só porque você não deu bom dia no início da frase, já pediu para ele fazer tal coisa. Então, acho que um ponto importante é a gente pensar na nossa comunicação. E daí algumas observações, né? Que é muito fácil para muitos de nós incluir nossos filhos, passar muito tempo em frente à tela. Qualquer tempo livre que temos, parece que precisamos estar conectado a algo. Mas isso se torna um problema quando, na ausência da telas, reagimos negativamente. E é aí que você começa a se aproximar de um território do vício da tecnologia. Por isso que a pergunta que eu fiz, né, lá atrás. Se você for para um lugar que não tem internet, como que você vai ficar? Como que os nossos filhos ficam quando não dá para jogar o jogo online, ou quando, né, acabou os dados? Tem pais que colocam telefone pré-pago com dados de uso de internet X, e daí a hora que a criança usa aquele X, eles não colocam mais. Tem pais que delimitam o Wi-Fi, e daí, a partir de tal horário, a criança não acessa mais o Wi-Fi. Como que ela fica, né, quando ela não tem mais o acesso? E, principalmente, né, como a gente fica quando a gente não tem mais o acesso? É muito mais fácil a gente entender no outro aquilo que a gente consegue perceber na gente. Então, que eu volto a falar que é super importante a gente examinar o quanto que a gente está gastando de tempo, né, nas telas, e fazer também isso com os nossos filhos, e começar aí uma discussão de como que a gente vai implementar novas rotinas, hábitos e mudanças de comportamento, né? Como é a rotina da casa? Eu escuto muito isso. Antigamente, Sabrina, eu nem assistia a televisão, mas aí o meu marido acorda e dorme com a televisão ligada, e agora, se ele não está em casa, a televisão está sempre ligada também. Eu acho que a gente, né? Antes eu lia livro, agora eu, né, leio no Kindle, que é um e-book, então é mais uma tela. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco para a nossa rotina, para a rotina da casa, para conseguir tentar estabelecer aí uma mudança de comportamento, né? Lembrando que os nossos filhos é um reflexo da gente, né? Então, quanto tempo que a gente gasta usando tela em torno dos nossos filhos. Hoje em dia, um bebezinho que nasce, a relação dele com essa mãe, com esse pai, muitas vezes é intermediada, tem, né, algo no meio que é uma tela de celular. O bebê é a coisa mais fofa do mundo, né? E eles estão ali descobrindo o mundo, imitando um monte de coisa, a gente acha aquilo adorable, né? Adorável, e a gente quer guardar aquela vivência para poder ver depois. E daí a gente está constantemente com o celular na mão, ou tirando foto, ou filmando. Então, assim, uma coisa que me intriga muito o que pode estar mudando aí nessa relação, né? Que antigamente era olho no olho, e hoje até é olho no olho, mas entre os olhos, às vezes, tem um celular e uma câmera. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Muitas vezes a gente senta para almoçar ou para jantar no final de semana, e não é só o adolescente que está o tempo inteiro com o celular na mão. Às vezes nós, pais, também estamos com o celular na mão e também estamos vendo alguma coisa ou lendo alguma coisa, em vez de, né, de estar todo mundo conversando, né?
smartphone, ele trouxe aí algo de muito positivo, mas tem esse lado negativo que muitas vezes a gente fica refém dele, né? Se a gente vai sair de casa e esquece o celular, a gente volta para pegar o celular, porque a gente não pode ficar sem o celular, que é no celular que está o Waze, é no celular que está o Pix, é no celular que está a nossa vida indiretamente. Então, né, para a gente fazer essa análise aí, o quanto que eu estou conectada, né, a um dispositivo, a um celular, qual que é a parte aí que ele tem do meu dia, do meu tempo, e como que eu estou integrando, né, a minha família né, e as mídias sociais e o uso da tela no meio disso tudo. Quis trazer aqui um mito que eu acho importante, que é o mito do tédio, que eu escuto isso bastante. Né, que os pais falam que os filhos estão entediados. Ah, meu filho está entediado, a gente vai dar um celular para ele ver alguma coisa, ele está aqui nessa festa, não tem nada para fazer, ele está entediado. Então, a parte 1. Como os nossos smartphones nos proporcionam entretenimento e distração constante na ponta do dedo. O tédio se tornou totalmente intolerável e também ensinamos isso aos nossos filhos. Sem uma tela, a maioria das pessoas não sabe o que fazer se tiver algum tempo livre. Eu queria que vocês refletissem se isso não passa por vocês também. Parte 2 do mito do tédio. Curiosamente, um estudo de 2019 da Academia de Managing Discoveries, que é gerência de descobrimentos, alguma coisa assim, de descobertas, descobriu que o tédio pode realmente estimular a criatividade e a produtividade. Olha só que interessante. Quando a gente não tem nada para fazer, a gente coloca a nossa cabeça para pensar. Se você ou seus filhos estão lutando para ser criativos, resolver problemas ou pensar fora da caixinha, você pode estar gastando muito do seu tempo de inatividade com tela. Tente se lembrar de que não há problema em ficar entediado, em que seu primeiro instinto não deve se virar para uma tela e encenar o seu filho mesmo. Não só será bom para reduzir a quantidade de tempo, aqui em cima, como também pode ajudar a nutrir a sua criatividade. A gente tende a achar erroneamente que o estímulo visual e dos jogos e do tablet vai estar estimulando a criatividade da criança. Mas não é bem assim ou nada assim. Esses estímulos acabam muitas vezes deixando tudo muito quadrado, muito... a criança vai construir a sua cidade, mas está lá tudo mais ou menos pronto, né? Assim, não é que ela olha para uma caixa de papelão e pensa que daquela caixa de papelão ela vai fazer um caminhão, que ela vai fazer um navio, ou que ela vai fazer uma ponte, ou que da caixa de camelão dá para fazer 5 casinhas e mais eu não sei o quê. Então, assim, as telas e essa superestimulação é o oposto de desenvolver criatividade. E quando a gente pensa em inteligência, um dos fatores primordiais para a gente ter mais inteligência é a criatividade, é esse raciocínio fluido, é a gente pensar em caminhos alternativos. Então, né, eu acho importante a gente refletir sobre isso. Então, envolva-se em atividades que não sejam online com as crianças. Também envolvam-se nas online para saber o que eles estão fazendo. Mas vamos ter horas, né, e momentos, né, de sentar junto, de conversar, de jogar um jogo, de fazer alguma coisa que é prazerosa para você, mas que também é prazerosa para a criança. Passe algum tempo online juntos para ensinar aos seus filhos o comportamento online apropriado.
Mantenha o computador em uma área comum, onde você pode assistir e monitorar o seu uso, e não deixe o computador em quarto, com porta fechada. Monitore qualquer tempo gasto em smartphones e tablet. Marque os sites favoritos das crianças para facilitar o acesso. Verifique o seu cartão de créditos e contas de telefone para cobranças de contas desconhecidas, né? Coloque aí proteção online, veja se na escola também tem essa proteção online. Né? E a gente precisa criar limite de tempo, limite do que vê, limite de onde entra, e essa é uma batalha aí diária de muitos pais, né, que tem uma certa dificuldade hoje em dia de colocar limite, né? Daí eu falo assim, mas é disso que eles gostam, mas eles podem gostar de tantas outras coisas que a gente também pode ensinar, né? Então, não tenha medo de dizer não, defina os limites de tempo, e cumprir faz parte de criar uma rotina. Estabeleça essa rotina com a criança. Eu acho que tudo deve ser definido de comum acordo, né? Claro que a criança vai querer o máximo de tempo possível, mas vocês podem chegar aí num acordo e ir definindo isso com eles. E daí eu falo, né, que a criança passa em média 3 horas online por dia. Eu acho esse tempo muito tempo. Tudo depende, obviamente, da idade, mas eu acho que 1 hora, 2 horas, no máximo, no máximo, no máximo. Essa é a minha opinião, né? Crie um plano junto, definam as expectativas junto com os filhos, ensinem sobre as restrições de idade. Isso é algo interessante. Os aplicativos, todos eles têm as mídias sociais, a idade limite. Muitas vezes, nós pais não sabemos qual é a idade limite. Se eu não me engano, o Instagram são 14 anos e eu acho que o TikTok também. Se é 14 anos, né? Se quem criou o aplicativo colocou essa censura de 14 anos, por que que eu, pai, vou deixar meu filho com 10 ter uma conta? Será que eu não estou também burlando, né, algo? Os filmes, né, não tem uma faixa etária e não tem um porquê de ter ali a faixa etária. Então, eu acho que isso é algo que pode servir aí como um mecanismo de defesa do não, né? Não está ainda na idade permitida, mas a gente também precisa entender por que muitas vezes a gente burla, sem nem pensar as regras que já existem, né? Eu entendo que muitas vezes a tela, ela é um momento de desafogar, então é um momento que às vezes a gente consegue cozinhar e preparar alguma coisa, mas a gente tem que ter um controle sobre ela, né? E a voz de comando é sempre dos pais. Eu costumo dizer nas orientações, pais mandam, filhos obedecem. E a gente precisa estabelecer essa ordem, né? Tem um porquê dos papéis, tem um porquê de ser assim, e a gente precisa criar aí limites e ir estabelecendo, né? Dicas finais: é importante que os pais e responsáveis sejam capazes de manter seus filhos seguros online. O acesso à internet significa que as informações estão a apenas um clique de distância do seu filho adolescente, seja por meio de um telefone, de um tablet ou um laptop. Por isso que a gente precisa ter esse controle antes, né? A gente que define, né, os controles, a gente pode fazer os settings, né, no computador, no tablet. É importante a gente manter uma conversa aberta, mostrar interesse no que seu filho está fazendo online, jogar um jogo junto para ver como é que é, mesmo não gostando, estabelecer aí um espaço, né, de comunicação, definir as regras, conversar sobre seguranças online. Isso não é algo pontual,
É uma coisa que a gente tem que falar constantemente. Falar sobre as pegadas digitais, né? Aquilo que a gente pesquisa, aquilo fica e as pessoas têm acesso ao que a gente está pesquisando e que está vendo, então a gente deixa essas pegadas. A gente precisa, né, passar as diretrizes básicas para compartilhar os seus filhos com um uso online seguro, a seguir as regras da família, não publicar ou trocar fotos pessoais, não revelar informações pessoais como endereço, número de telefone, use apenas um nome na tela e não compartilhar senhas, nunca concorde em se reunir pessoalmente com alguém conhecido, que é só conhecido online, né, sem a aprovação e supervisão dos pais, nunca responder e-mail, mensagem, postando um texto ameaçador, sempre conte a um pai ou um adulto de confiança sobre qualquer comunicação estranha, né? E eu costumo falar que a gente precisa, né, criar aí intimidade com os nossos filhos. Então, a gente precisa cruzar o nosso mundo com o mundo dos nossos filhos. Então, achar aí algo que seja prazeroso, né, tanto para você quanto para eles, para vocês fazerem juntos e ir compartilhando também as nossas vivências, as nossas emoções negativas e negativas. A criança tem que ter infância, precisa brincar e não ficar, né, com uma agenda pré-estabelecida o tempo todo, com 1001 aulas variadas, né? É importante que criem brincadeiras, que a gente desenvolva a criatividade, né? Hoje em dia, uma criança de 7 anos tem mais informação do que o imperador romano. Informações estas, muitas vezes desacompanhadas de conhecimento. Os pais podem e devem pôr limites ao tempo que os filhos passam em frente às telas. Sugiro 2 horas por dia. Acho que uma já é o suficiente. Se você não colocar limite, eles vão desenvolver uma emoção viciante, precisando de cada vez mais para sentir cada vez menos. Vão deixar de refletir, se interiorizar, brincar e contemplar o belo. Além de perder as oportunidades de desenvolvimento que a brincadeira proporciona, no desenvolvimento cognitivo, afetivo e emocional, né? Então, é isso. A gente educa bem quando a gente consegue, né, estar junto e viver e sentir. É isso que eu queria passar. Brinque, escute, perceba o outro, entenda seus sentimentos, seja franco, permita-se errar, permita ser feliz e convivam. E reflitam, né, também sobre o uso que a gente faz das mídias. É isso. Estou lendo aqui as perguntas. Alguém falou que foi conhecer a palavra tédio já adulta. Hoje ela faz parte do vocabulário das crianças no 1º ano. Quando trabalha emoções e sentimentos entediados, é um dos que mais aparecem na conversa. Acho que foi a Tainá que falou isso. Para a gente refletir, né? O quanto que indiretamente, sem pensar, né, nisso de estar sempre fazendo alguma coisa, vendo alguma coisa, de ter tanta coisa aí para fazer, o quanto que a gente não está proporcionando, né, esse tédio. Aqui, a Tainá também falou que ficou 2 dias sem internet, que ela tinha 4G, a filha dela não, e que foi revelador, senti mais falta do que ela. Eu concordo, Tainá, a gente é refém, né, do uso do celular. E criança, isso que eu falei da criatividade, né? Se a gente trabalha, se ela tem esse espaço de brincar, ela vai se entretendo automaticamente. Sabrina, eu acho que você trouxe aí uma reflexão para a nossa autorreflexão, né? Um olhar para nós mesmos. Porque ao mesmo tempo que nós cobramos, né, que o aluno
não é para levar o celular para a escola, está usando o celular de forma inadequada. Nós tivemos agora, com a volta das aulas totalmente presencial, né, no final já do ano passado e agora nesse ano de 2022, estamos numa situação bastante complicada, principalmente por conta das questões do TikTok, né? Então, eles perderam a noção, o senso, o TikTok está presente em todo momento. Até algumas semanas atrás, eu e a Tainá estávamos conversando assim, ela trouxe muito assim, a gente tem que pensar em como que nós vamos introduzir brincadeiras para eles que não seja do mundo do TikTok, porque eles só sabem falar disso, né? Das músicas que estão no TikTok, das brincadeiras que estão no TikTok. E com os menores a gente introduziu assim os intervalos guiados, resgatando brincadeiras de ruas, né? As danças, as músicas, nas aulas de educação física, de arte, fazendo esse resgate. Agora, o nosso maior desafio está com os estudantes do 6º ano em diante, né? Então, a guerra em questão, assim, o celular dentro da sala de aula, não saber fazer uso. Deu erro no do Lucas também? E, ao mesmo tempo, o que a sua fala nos trouxe? Mas e nós, né? Nós que somos os primeiros educadores, a família que é a primeira educadora, o que ela também está fazendo, né? Ela está também tendo esse controle, ela está se auto-olhando, né? Quanto tempo que eu estou do lado do meu filho, mas eu não estou do lado do meu filho, né? Ele está no celular e eu estou em outro. E curioso, assim, que a gente vai se habituando tanto a essa ferramenta que a gente acaba achando que ela faz parte mesmo, como se ela fosse o óculos que eu preciso, a bolsa que eu carrego, a gente não consegue mais deixá-la de lado. Esse final de semana, meus filhos já são todos maiores, né, 26, 24, 19 anos, e esse final de semana a gente se reuniu, né, com exceção de um que mora fora do país, o namorado de uma filha, da minha filha mais velha, e nós fomos jantar fora. Chegamos numa pizzaria, onde nós vamos sentar? O andar de baixo estava muito silencioso, vamos para o andar de cima, mas era um andar que tinha muita criança, né? Muita criança pequena. E vendo as crianças assim, era uma que chorava, que brigou no brinquedo, que teve problemas de relações, o conflito, né? E eu olhei numa mesa do lado e falei assim, meu Deus, olha aquela criança, não está dando um pingo de trabalho para a mãe, né? Mas quando eu fui reparar, ela não estava mesmo dando um pingo de trabalho para a mãe, porque desde a hora que ela chegou, nós ficamos 2h30 dentro daquele restaurante, ela ficou presa a uma tela de computador. Né? Então, e era um bebê, uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, não mais que isso. Então, a gente já está fazendo isso, assim, ao sair da maternidade, né? O bebê já está ficando exposto à tela de celular para que ele fique quieto, a gente substituiu a chupeta pela tela, e o quanto isso está ficando prejudicial, e quando chega na escola, a gente já não dá mais conta de fazer essa questão aí do freio inibitório, né? De fazer com que a gente pense em outras possibilidades. Então, está bem difícil, assim, dentro do ambiente escolar, está muito difícil trazer para eles esse controle. Então, o professor dando aula vira meme de TikTok, uma anotação do professor na lousa vira meme de TikTok, né? E eles não entendem que isso jogou na rede, está no mundo. Né? Não é mais só dele, não é mais só do colega que ajudou a fazer, é do mundo. Você está expondo a sua vida, você está expondo a vida do outro, né? Você está expondo a imagem de um colégio. E acho que nós lá, assim, nós estamos assim precisando também dessa orientação, como é que a gente freia essas questões. Então, acho que uma dica que você deu, a gente vai ter que levar isso para os pais, né? Os pais vão ter que refletir muito sobre qual é essa relação deles com os filhos e o quanto eles também fazem uso dessa ferramenta sem perceber e não de uma forma saudável. Não sei se é por esse caminho mesmo. Eu acredito que sim, Karina, né? Eu pensei na palestra muito, que é uma maneira que eu gosto de trabalhar, que é nisso de refletir, né? De pensar junto.
E eu acredito muito nisso, que, né, é reflexo daquilo que a gente, da apropriação que a gente, como adulto, foi fazendo do celular, né, e das mídias, da internet. Então, assim, eu acho que vocês precisam pensar junto com esses pais. Tirar o celular é uma coisa que hoje em dia é praticamente impossível, né? Não sei por que a criança precisa estar com o celular na escola, mas eu sei que isso, né, essa batalha a gente não vai vencer. Mas, assim, será que não pode bloquear os dados enquanto está na escola? Porque se a criança precisar de qualquer coisa, ela liga, né? Então, assim, eu acho que tem caminhos e que a gente precisa pensar em alternativas, porque algo precisa ser reestabelecido. E eu acho que a pandemia, por um lado, né, teve, que nem eu falei, eu vi vários pacientes que nos jogos marcavam com os amigos da escola e era nos jogos online que eles socializavam. Então, assim, eu acho que tem algo de positivo para os pais também darem conta de trabalhar em casa, né? Se não tivesse, né, ali para a criança ou adolescente para estar entretido com alguma coisa, eles não conseguiriam trabalhar. Mas a pandemia indiretamente passou e agora a gente precisa lidar aí com esse dano e estabelecer novas regras, pensar, não sei se a palavra é estabelecer novas regras, mas é pensar sobre o uso, né? Quando eu falo do TikTok, será que os pais conseguiram pensar o que significa ver 30 minutos de videozinhos de 30 segundos que a criança não consegue construir nada com aquilo? Como que a gente vai querer que ela tenha foco atencional se a gente está dando algo muito fragmentado e pronto, né? Eu ouvi dizer que as músicas, hoje em dia, os produtores de músicas e cantores, eles estão preocupados em fazer uma música que tenha um refrão forte, que é o refrão que vai tocar no Instagram, nos stories. Não precisa mais ter a música inteira não precisa ser boa, ela precisa ter aquele pedaço que é impactante. Nas baladas, os DJs também não tocam mais a música inteira, eles tocam os pedaços, né, das várias músicas, o pedaço que faz o sucesso. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre essa construção de um pensamento linear. Eu escuto de muitos jovens adultos que não conseguem se expressar, fazer uma redação, escrever, pensar assim num texto, que quer se expressar de uma maneira legal, que não consegue porque o mundo hoje ele é todo falado. E à medida que você coloca no papel, a construção de uma frase ela é diferente dos conectores, como que a gente enriquece, né? Isso que eu falei da linguagem, né? Então, tem muita gente hoje que não consegue se expressar de uma maneira legal porque trabalhou, né, a adolescência inteira, né, só no falar, no vídeo. Então, assim, eu acho que a gente... E agora, né? Só que esses jovens adultos de hoje não são jovens do Instagram nem do TikTok. Então, assim, a gente ainda está fragmentando muito mais essa construção linear de começo, meio e fim, e isso eu acho que é algo que a gente tem que se preocupar. Então, assim, se cada pai aqui hoje puder pensar, né, no tempo que a gente usa, né, e no tempo que eles estão usando, e o que está realmente ajudando aí nessa construção, como a Tainá falou, né, que o sentimento que ela mais trabalha é tédio, né? Assim, né? Como assim, né? Ela foi aprender essa palavra e o significado na vida adulta, né? Assim, acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, sobre, né, que adulto vai ser esse no futuro, né? Que jovem vai ser esse, né? Que fica vendo 40 minutos, vários videozinhos, vai ser o jovem que vai ter o diagnóstico de TDAH, gente. Né? Eu não quero ser aqui... Eu trabalho com isso, né? Mas eu entendo também que tem coisas que são do ambiente, né? Como que eu posso exigir, né, que uma criança senta e preste atenção por 4 minutos se tudo que ela recebe é mastigado de 15, 20? Não vai conseguir. Não porque ela não consegue,
né? Mas porque ela não aprendeu o caminho para. Sabrina, tire uma dúvida minha. Quando as crianças, essa questão do tédio, né? Eu percebo isso é muito comum, né? Você pede para a criança desligar, mas o que eu vou fazer agora? E aí, o que você recomenda que o adulto, né, o pai, oriente o que a criança tem que fazer, crie outras alternativas, ofereça outras opções, ou que a própria criança leve seu tempo e busque e crie o que ela tiver outras vontades de fazer? Eu acho que num primeiro momento, ainda mais para crianças menores, muitas vezes a gente tem que ir munido, né? E tem que estar munido de coisas, né? Então, pensar em jogos que a gente possa jogar ou atividades que a gente possa fazer. E à medida que a gente vai treinando isso com as crianças, a gente também, aos pouquinhos, tem que ir deixando com que elas consigam pensar no que elas vão fazer. Mas eu acho que, num primeiro momento, uma criança né, que perdeu aí essa capacidade de brincar, vamos assim dizer, eu acho que a gente precisa estar um passo à frente. A mesma coisa quando a gente pensa em lição de casa, né? Uma criança pequena, né, quando a gente começa a dar lição de casa, ela não vai saber fazer sozinha, né? Então, a gente chega em casa, pergunta se tem lição, daí a gente olha na agenda. No comecinho, a gente senta junto, deixa a criança ter iniciativa, daí a gente fala, você pulou essa resposta, você não fez isso. Então, eu acho que a gente, nesse primeiro momento, precisa dar aí o caminho das pedras. Tendo em vista que Antigamente, a gente agora... ia para o restaurante. Desculpa, antigamente, quando não tinha o tablet, a gente ia para o restaurante, às vezes com giz de cera, com o livrinho de colorir, com o de recortar, o de pontilhar, né? A gente ia munido aí de algumas coisas e hoje a gente leva só o tablet, né? Ou o celular. Então, eu acho que num primeiro momento a gente precisa ensinar. Porque agora as crianças estão entrando em férias, né? Então, se num período escolar a carga horária, né, a média de uso dessas telas está alta desse jeito, imagine agora nesse mês de férias, né? Que a criança não tem mais horário de escola, não tem horário para fazer uma tarefa ou estudar. Então, é complicado a família, às vezes os pais criarem para os filhos, né? Os pais terem que pensar o que eles podem fazer, que atividades podem fazer, que muitas vezes os pais também têm que trabalhar, né? Então, Às que vezes dica que você daria nesse sentido, assim, nesse momento de férias, assim, para quem está nos ouvindo? Eu montaria uma rotininha com a criança, eu sou super a favor de rotina com criança. Daí também é algo que os pais não precisam ficar quebrando muito a cabeça, mas montar, né, assim, o horário de descer para ir no parquinho, o horário de ler um livro, o horário do tablet, o horário, né, de fazer um desenho, né, daí é cada pai de entender como cada criança funciona, mas pensar no dia a dia, montar uma rotina da criança, mais ou menos, né, o tempo que ela vai fazer algumas coisas. Quando a gente estabelece algo de antemão, a gente tira um peso, né? Se a gente pensa assim, se eu começo a semana já sabendo mais ou menos quais vão ser as refeições da casa, e eu já deixei as coisas compradas, ou eu já fiz a comida, né? Você já tira aquele peso de ter que pensar no que você vai fazer. Então, eu ajudaria a montar aí uma rotininha de férias, né? De tempo de brincar, tempo de estar junto, tempo de ver televisão, tempo de usar o tablet, mas de inserir aí outras coisas. Tempo livre também. Se a gente pensar no Piaget, que, né, que para mim é o papa aí, né, do desenvolvimento infantil, a gente tem as fases do desenvolvimento e para a gente sempre, a gente assimila a informação, então a gente recebe as informações, isso em qualquer fase. E daí a gente precisa acomodar aquela informação, então a gente precisa ver para qual caixinha a gente vai colocar aquilo que já está consolidado, né? Aquilo que já entrou.
E eu entendo essa fase de acomodação como a fase do ócio da criança. Se a criança chega da escola e ela já vai para uma atividade, depois vai para outra, e vai para outra, e janta, toma banho, vai dormir, como que ela vai acomodar todas as informações que ela recebeu no dia? Então, assim, pensar na rotina da criança também precisa pensar num espaço de descanso, né? De descanso, parece que tem que estar sempre fazendo alguma coisa, e que é nesse tempo que a criança também procura o que fazer, né? É legal, essa questão de criar rotina é interessante até para fazer os acordos com a própria criança, né? A criança pode, junto com a família, criar essa rotina. E aí aquela história, né? O combinado não sai caro. Sim. Acaba ficando mais fácil de pedir para interromper uma atividade, porque já foi combinado, né? Sim. Deixar, né, para orientação, eu gosto muito com criança de ter coisas visuais, que a criança pode olhar e se organizar. A criança não tem noção ainda de ontem, de hoje, de tempo e de espaço. Então, quando a gente tem uma coisa visual, ela pode ver, né, assim, né, depois do almoço é tomar banho. Então, ela vê o desenho e daí ela consegue pensar que depois do almoço ela vai fazer tal coisa, né? Então, ter coisas aí visuais para as crianças verem e poder, né, voltar para se organizar. A gente tem muito mental, né? Mas a criança ainda não, a nossa rotina. Maravilha. Pessoal, querem fazer mais alguma pergunta? Quem quiser abrir o microfone para perguntar ou preferir colocar no chat, fiquem à vontade. Tainá, não quer perguntar nada? Não, acho que a gente sempre vai ter um debate, né, sobre as tecnologias que surgem. Quando surgiu televisão, acho que também os pais arrancaram os cabelos também. E a gente está nessa nova fase, né? Mas eu acredito que, principalmente essa questão de duração curta, né, de vídeo, de música, de tudo, eu acho que tem um impacto muito grande no comportamento da criança, né? O tempo de atenção, muito assim, não aceita mais frustração, porque assim, não gostei do vídeo, eu pulo, não gostei da música, eu mudo, não gostei da pessoa, eu bloqueio. Então, as pessoas não lidam mais com o conflito, né? Não sabem mais resolver o conflito na vida real. E eu acho que esse é o maior impacto que a gente vê, mais do que o conteúdo na internet, que aí é uma questão, acho que de família para família, né? Tem gente que não vê problema, tem gente que vê, enfim. Mas na sala de aula a gente percebe bastante essa falta de atenção. E a questão da espera, né? Eles não têm mais esse tempo de espera. A gente vai cozinhar enquanto o molho está engrossando. O que eu faço enquanto o molho engrossa? Mexe a panela. Ou espera o bolo assar. Então não tem o que fazer. Tem que esperar. A vida é assim, tem hora que você vai ter que esperar. E acho que é um desafio grande para a gente tornar essa tecnologia nossa aliada, né? Sim, sim, porque tem muitas coisas positivas, né? Mas é isso. As habilidades sociais, né? A gente nem falava de habilidade social, por quê? Porque a gente brincava na rua e aprendia as habilidades sociais ali no outro, né? Se a gente não respeitasse, ninguém ia chamar a gente para brincar de novo, daí a gente ia aprendendo, né? Hoje em dia é tema de escola e a gente começa desde cedo a trabalhar as habilidades sociais. Isso mesmo. Mais alguém, gente, quer fazer alguma pergunta? Acho que foi um tema bem esclarecedor, né? Abriu um pouco a cabeça. E esse vídeo também vai ficar gravado no YouTube, essa palestra, para quem quiser recomendar aí para algum colega, quem a sua mãe assistiu, quer recomendar para o marido, vale a pena. Então, vai estar no canal do YouTube do colégio. Sabrina, quer fazer as considerações finais? Acho que falei tanto, agora ficou com vergonha. Eu acho que é isso, eu acho que assim, tem aspectos muito positivos, mas a gente precisa ter controle e conhecimento para conseguir atingir o aspecto positivo, né? Nem eu falei no final, né? Uma criança hoje em dia tem mais informação que o Marco Polo, né? Mas se a gente não tem o controle sobre isso, ficam coisas soltas.
e ela, né, não vai conseguir fazer o uso disso. Então, eu acho que é uma ferramenta importante, mas que a gente precisa ter um controle para que a criança e até mesmo a gente não se perca no meio da ferramenta. Maravilha, Sabrina, obrigada, viu, por todas as suas Obrigada a colocações, você. suas dicas aí. Espero que essa seja a primeira de muitas outras palestras. Com certeza, no segundo semestre, outros temas aí nós vamos organizar junto com vocês, com a CLIA, que tem sido, assim, uma parceria de muito sucesso aqui com a gente. Que bom. Karina, quer fazer algum comentário final, cara? Só agradecer também a Sabrina pela palestra, né, a participação dos pais, os convidados, né, que estiveram aqui junto com a gente. Sei que tem gente que até que não é do colégio, está participando, vi 2 pessoas aqui que estão participando, que eu conheço. Conhecimento a gente tem que compartilhar mesmo, né? Foi um convite aberto, não só às famílias do colégio, mas a toda a comunidade, e que a gente reflita bastante sobre o tema para poder orientar melhor os nossos filhos e os nossos estudantes, e que já tem mãe me enviando aqui no privado, me mandou no WhatsApp sugestão de novos temas para a gente estar discutindo em outros momentos. Então, a gente se encontra, né, novamente com a Sabrina ou com o outro, né, convidado aí da CLIA, que é uma super parceira nossa aí no trabalho, desde quando a gente os conheceu na pandemia, né? Nós nos conhecemos bem na época da pandemia e veio aí agregar o nosso trabalho naquele momento. Então, muito obrigada, viu, Sabrina? Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite para todo mundo e bom descanso. Boa noite, pessoal. Bom descanso para todos. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.